Olá pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor Arineu. Vamos dar continuidade ao estudo das funções. Na aula anterior, nós falamos sobre o conceito inicial de função, falamos sobre a relação entre duas grandezas e vimos as características que definem uma relação como função. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre domínio, contradomínio e imagem de uma função, ok? Vamos lá. Dada uma função f de a em b, conjunto A chama-se domínio da função e o conjunto B, contradomínio da função. Então, pessoal, quando nós definimos uma função de um conjunto em outro, então no caso aqui de A em B, o conjunto de partida nós chamamos de domínio e vamos representar pela letra D maiúscula, e o conjunto de chegada nós chamamos de contradomínio e vamos representar pela letra C e D maiúsculos, ok? Para cada x pertencente a A, o elemento y pertencente a B chama-se imagem de x pela função. Ou seja, nós temos que o x que pertence ao domínio, ou seja, ao conjunto A, ele vai associar um valor pela função ao conjunto de chegada, que é o contradomínio. E nós vamos chamar esse elemento de y, ok? Então, para cada x pertencente a A, o elemento y pertencente a B vai ser chamado de imagem de x pela função. Ou seja, o valor assumido pela função f para x pertencente a A, sendo representado por f de x. Logo, nós podemos dizer que y é igual a f de x. Então, tanto faz você usar essa nomenclatura y quanto f de x quer dizer a mesma coisa, quer dizer a imagem de x dentro da função. Ok, pessoal? Vamos aqui, usando um diagrama, tornar isso um pouco mais claro. Eu tenho aqui o conjunto A, que é o domínio dessa função. Aqui eu tenho o conjunto B, que é o contradomínio da função. E aqui, indicado pela seta, eu tenho a função f, que vai associar um valor x a um valor y. E esse y aqui é a imagem da função. Então, bora lá. F é a nossa função, que obviamente vai ter uma lei de formação que vai associar o x ao y. O nosso A é o domínio da função, o nosso B é o contradomínio da função e o y é a imagem de x, ok? A imagem que nós vamos representar por essa notação aqui, im de f, né? Então vai ser a imagem de f. É o conjunto de todos os y obtidos na função. Ele é denominado conjunto imagem da função f. Aí você poderia imaginar, ora, a imagem ela não é exatamente o contradomínio, como nós vimos na aula anterior, nem todos os elementos do contradomínio vão pertencer à função. Então, apenas aqueles que pertencerem à função é que vão formar a imagem da função, ok? Vamos dar aqui um exemplo. Dados os conjuntos A de elementos 0, 1, 2, 3 e B de elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos considerar a função f de A em B, que transforma o x pertencente ao A em 2x, e esse 2x obrigatoriamente deve pertencer ao B. Então, nós dizemos que f de A em B é definida por f de x igual a 2x, ou y igual a 2x. Então, você pode ter essas duas formas de escrever uma função, f de x igual a 2x ou y igual a 2x. Vamos determinar o domínio, o contradomínio e imagem dessa função. Usando aqui mais uma vez o diagrama, nós temos o conjunto A com seus elementos 0, 1, 2 e 3. E o conjunto B, que é o contradomínio, com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Como a nossa função ela vai transformar x em 2x, ou seja, nós vamos pegar o valor de x e multiplicar por 2. Então, 2 vezes 0 vai dar 0, então o 0 aqui está associado com 0. 2 vezes 1 vai dar 2, então 1 está associado com 2. 2 vezes 2 vai dar 4, então 2 está associado com 4. E 2 vezes 3 vai dar 6, então nós temos aqui que o 3 está associado com o 6.
Então, veja que aqui, nessa região verde, nós temos os elementos de B, ou seja, os elementos do contradomínio, que estão associados com os elementos do conjunto A. Então, nós temos aí que o domínio é o próprio conjunto A, então vai ter os elementos 0, 1, 2 e 3. O contradomínio é o próprio conjunto B, que vai ter os seus elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a imagem da função vai ser formada pelos elementos do contradomínio que estão na função, que são exatamente o 0, o 2, o 4 e o 6. Ok? Vamos para mais um exemplo. Vamos considerar a função f de n em n, ou seja, eu tenho uma função que tem como domínio conjunto dos números naturais e contradomínio conjunto também dos números naturais. E essa função ela leva x em x mais 1, definida por f de x igual a x mais 1. Nesse caso, essa função ela vai transformar todo número natural x em outro número natural y, que é o sucessor de x, indicado por x mais 1. Então, por isso que nós temos que f de x é igual a x mais 1. Então, você vai pegar um valor de x e vai associá-lo ao seu sucessor, que é indicado por x mais 1. Então, vamos determinar aqui o domínio, o contradomínio e a imagem dessa função. Aqui, como nós estamos usando um diagrama, nós temos que o domínio é o conjunto dos naturais, estão formados por 0, 1, 2, 3, etc. Aqui vamos indicar que esse conjunto é infinito, pelas reticências. O contradomínio também é o conjunto dos números naturais, e nós vamos ter aqui o 0, 1, 2, 3, 4, etc., também conjunto infinito. Tanto o domínio quanto o contradomínio são iguais. Como eu estou associando o x ao x mais 1, então eu tenho aqui, quando x é 0, 0 mais 1 vai dar 1, então o 0 vai estar associado com 1. Quando o x for 1, 1 mais 1 dá 2, então 1 está associado com 2. Quando o x for 2, 2 mais 1 vai dar 3, então o 2 está associado com 3. Quando o x for 3, 3 mais 1 vai dar 4, então o 3 está associado com 4, e assim sucessivamente. O 4 aqui vai estar associado com 5, o 5 com o 6, e assim por diante. Ok? Então, quem é o nosso domínio? É o conjunto dos números naturais. Já está até definido aqui na própria definição da função. O contradomínio é o conjunto também dos números naturais. Agora vamos analisar a imagem. A imagem vai ser o quê? Nós sabemos que cada um desses números naturais aqui, de 0 até infinito, vai estar associado a um número natural que é o seu sucessor. Se você observar aqui no contradomínio, apenas um único elemento do contradomínio não vai pertencer à função. Então, ele não vai ser imagem de ninguém, que é o 0. Então, nós podemos dizer que a imagem dessa função vai ser os naturais asterisco. O que é que significa os naturais asterisco? É o conjunto dos números naturais sem o 0. Então, eu posso escrever n asterisco ou n menos o conjunto formado pelo elemento 0. Ok? São duas maneiras de você representar esse conjunto dos números naturais sem o 0. Ok, pessoal? Mais um exemplo. Seja a função f de r em R, ou seja, eu tenho uma função de domínio real e contradomínio também real. E essa função é definida por y igual a x ao quadrado, ou seja, nesse caso, a função transforma cada número real x em outro número real y, que é o quadrado de x. Vamos determinar o domínio, o contradomínio e mais dessa função. Vamos aqui usar o diagrama, pessoal, mas a gente vai ver aqui que existe uma certa dificuldade de nós representarmos o conjunto dos números reais no diagrama de flechas. Por quê? Então, o conjunto dos números reais, ele é infinito, assim como o conjunto dos números naturais, mas tem um detalhe, o conjunto dos naturais começa a partir do 0, vai até infinito. O próprio conjunto dos números inteiros também não tem tanta dificuldade de representarmos no diagrama, porque ele vai de menos infinito para mais infinito, mas também variando de 1 em 1. No caso dos números reais, você, entre qualquer número real e outro número real, existem infinitos números reais. Então, a gente vai representar aqui dessa maneira. Eu peguei aqui alguns números reais, por exemplo, o menos raiz de 3, peguei aqui o menos 1, e, obviamente, entre eles vai ter infinitos números reais, entre o menos 1 e o 0, infinitos reais,
entre o 0 e o 2/3, infinitos reais, e assim por diante. Ok? Do mesmo jeito, o contradomínio, que também é um conjunto real, né, o conjunto dos números reais, também vai ter os mesmos elementos. Como é que nós vamos associar um elemento do domínio com um elemento do contradomínio? Elevando ao quadrado. Então, por exemplo, menos raiz de 3. Quando eu elevo ao quadrado, eu vou ter 3. Então, o menos raiz de 3 está associado com o 3. O menos 1, quando eu elevo ao quadrado, eu também vou obter aqui o 1. Né? Menos 1 ao quadrado dá 1. O 0 ao quadrado vai dar 0. O 2/3 ao quadrado vai dar 4/9. 1 elevado ao quadrado dá 1. E o 5 elevado ao quadrado dá 25. Evidentemente, nós vamos ter aqui que todos os números do nosso domínio, quando eu elevar ao quadrado, vão ter aqui uma imagem no contradomínio. Agora você deve observar que todo número real, quando é elevado ao quadrado, ele vai ser maior ou igual a 0. Então você vai observar aqui o seguinte, que no contradomínio, todos os valores negativos aqui não vão pertencer à função. Por quê? Porque no domínio, cada elemento aqui que está elevado ao quadrado, o resultado vai dar maior ou igual a 0. Então, vamos lá. Quem seria o domínio dessa função? É o conjunto dos números reais. Quem seria o contradomínio dessa função? Também é o conjunto dos números reais. Agora, quem seria a imagem dessa função? A imagem dessa função vai ser formada por todos os números reais que são maiores ou iguais a 0. Então, nós dizemos que a imagem de f é o R+, ou seja, é formada por elementos y pertencente aos reais, de modo que o y é maior ou igual a 0. Então, a gente percebe que representar por diagrama de flechas conjuntos como o conjunto dos reais, o próprio conjunto dos números racionais, não é uma forma eficaz, ok? Vamos aqui para um exercício. Considere a função f de a em b, dada pelo diagrama e determine. Então, eu tenho aqui uma função de a em b, conjunto A de elementos 3, 4, 5 e 6, conjunto B de elementos 1, 3, 5 e 7. Queremos determinar aqui o domínio de f, a imagem de f de 4, y quando x é igual a 5, x quando y é igual a 3, x quando f de x é igual a 1, f de x quando x é igual a 6, y quando x é igual a 3 e x quando y é igual a 7. Vamos começar aqui no item A. Quem seria o domínio da função? É o próprio conjunto A, que é formado pelos elementos 3, 4, 5 e 6. Quem seria a imagem da função? A imagem da função, pessoal, são os elementos do contradomínio que estão recebendo setas, ou seja, eles pertencem à função. Seria aqui o 1, o 3 e o 7. Então, a imagem de f vai ser formada pelos elementos 1, 3 e 7. No item C, ele pede para a gente determinar f de 4. O que é que significa isso? Ele quer saber o valor da função quando x é igual a 4. Vamos olhar aqui. Quando x é igual a 4, quanto é que vai valer a função? 1, né? Então, f de 4 é igual a 1. No item D, ele quer y quando x é igual a 5. Isso aqui, pessoal, é muito similar ao item anterior. É a mesma coisa de calcular o f de 5. Ou seja, quando x é igual a 5, quanto é que vale a função? Vale 7. Então, nós dizemos que f de 5 é igual a 7. Agora, no item E, nós queremos saber o valor de x quando y é igual a 3. Então, a gente vai aqui, quando y é igual a 3, ó, quanto é que vai valer o x? Vale 6. Então, nós temos que f de x é igual a 3. Isso acontece quando x é igual a 6, ok? No item F, ele quer saber o valor de x quando f de x é igual a 1, ou seja, quando a função vale 1. Se você observar aqui, quando a função vale 1, o x pode assumir dois valores. Ou ele é igual a 3, ou ele é igual a 4. Então, nós temos que f de x é igual a 1, então x é igual a 3, ou o x é igual a 4. No item G, ele quer saber o valor de f de x quando x é igual a 6. Ou seja, ele está querendo saber o f de 6. O f de 6, pessoal, vai ser o quê? Vai ser 3, né?
Então, f de 6 é igual a 3. No item H, ele quer saber o valor de y quando x é igual a 3. Ou seja, ele quer saber o f de 3. Quem seria o f de 3, pessoal? É 1, né? Então, f de 3 é igual a 1. E, finalmente, no item I, ele quer saber o valor de x quando y é igual a 7. Quando y é igual a 7, pessoal, quanto é que vale o x? Vale 5. Ok? Então, essa é a nossa noção inicial sobre domínio, contradomínio e imagem da função. Ok? Na próxima aula, nós vamos estudar o domínio de uma função real. Então, nós vamos ver como determinar o domínio de uma função real a partir da sua lei de formação. Ok, pessoal? Então, chegamos ao fim dessa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!